Pela agência que vos fala Alf, neste 23 de março de 2022, nós estamos fazendo a série sobre o sudário de Turim, a imagem que ficou no linho dado por Nicodemos, o corpo de Jesus foi colocado envolto. São sinais dos seus dentes radioativos, da raiz dos dentes que aparece no sudário. São sinais de sangue arterial com a circulação, que nunca foi conhecido senão na Idade Moderna, as coroas de espinho, algo que não é colocado em crucificados, o cabelo de judeu longo, trançado atrás. Nós vamos verificar e analisar o que os cientistas Prêmio Nobel, PhD, falaram sobre as cicatrizes, as feridas, em relação ao Evangelho. É o livro de Plínio Maria Solimeu. Estamos na parte 5. Vamos fazer uma introdução, um resumo geral sobre o que nós já vimos sobre o sudário, que essas manchas de sangue e feridas nas fibras do linho, na parte externa, foi chamuscado por uma radiação. E essa imagem é formada de maneira extraordinária, que até hoje não existe tecnologia para tanto, para fazer. As feridas da redenção e ressurreição do Filho de Deus. Então não há nenhuma contradição de informação com os evangelhos e o sudário de Turim. Pode-se sofrer com Jesus o que ele sofreu. O flagelo, a lança no peito, a coroação de espinhos, as bofetadas no rosto. Nós vamos analisar passo a passo várias características e informações que nós temos no sudário sobre essas feridas de Jesus e a sua crucificação e flagelo. Ele estava entre essas informações, ele foi colocado dentro de um lençol de linho de 4,30 por 1,10, frente do dorso e na frente do corpo. Ele foi claramente crucificado com a coroa de espinho. Ele sofreu um alanceamento no lado esquerdo, porque os romanos tinham esta experiência de luta, desviar do escudo do inimigo. Ele tem um nome, Jesus o Nazareno, em letras do século I. Nesse livro, o Maria Solimeu não fala, mas eu tenho um livro de uma pesquisadora do Vaticano que encontrou, inclusive, o nome Nazareno no próprio sudário, em letras do século I, o que era o registro daquela mortalha de Jesus. Em outra oportunidade nós vamos ver esse livro. Ele não foi traduzido para o português, está em italiano, mas nós, encontrando, faremos então uma série especial. O sexto argumento: os polis extintos do século I estão daquela região da Israel. Eles não existem mais. Eles existiram, aquelas plantas, aquelas espécies de plantas de pólen que está no sudário. O testemunho da história da arte, nós vemos que pelas exposições do sudário em Constantinopla, os pintores começaram a desenhar o rosto de Jesus conforme o sudário, cabelo longo, partido no meio, e até mesmo aquela circulação de sangue que aparece com forma de 3 na testa. Aparecia como uma mecha do cabelo nas pinturas a partir da exposição do sudário em Constantinopla no século V, IV. Sangue AB de judeu, portanto, mais uma informação. Ele foi despido de vestes porque ele está nu dentro do linho, que não é normal nos crucificados que morriam com suas roupas. As pernas estão intactas, que o Evangelho diz que não foram quebradas, porque Jesus já estava morto às 3 horas da tarde. Mirra e aloé, que eram substâncias embalsamantes usadas pelos judeus no século I. O corpo é irradiado, chamuscou as fibras do linho. Isso é uma maravilha, informação da ressurreição de Cristo do corpo. É um negativo fotográfico, outra informação sobre a ressurreição, o desprendimento de energia radioativa de um corpo morto, cadáver,
só pela glória da ressurreição de Deus. O rosto esbofeteado, como os evangelhos indicam. O corpo flagelado por 120 chicotadas, 600 feridas, com flagro romano do século I. A impressão radioativa das raízes dos dentes. Então, as raízes do dente aparecem como um raio-x na imagem, nas informações do sudário, o que é, depois nós vamos ver em uma outra série especial, que os cientistas desconfiam que seja raio gama, o mesmo raio radioativo do raio-x, impressou o osso do ilíaco também. No sudário tem essa informação de ossos cobertos, então foi uma luz radioativa que levou essas informações, chamuscou essas informações nas fibras exteriores do lençol de linho. Marca de uma moeda da época de Pilatos, o lepto, nos olhos de Jesus, que era uma prática judaica de sepultamento. Morte por asfixia na cruz, com o abdômen retraído, né, e o diafragma inchado. Feridas de uma cruz nos ombros que ele carregou. A agonia da hematridose, como diz os evangelhos, que ele suou sangue, os poros sudoríparos misturaram-se com o sangue. Na agonia do Getsemane, tridimensionalidade no aparelho VP8 radioativa, no aparelho VP8 na NASA, que só pelo efeito holográfico da radiação, respeitando a distância do todo o corpo nas fibras do linho, é que é possível se reconstituir essa imagem radioativa. Existe uma figura no livro de Maria Solimeu, Plínio Maria Solimeu, que mostra o que é essa tridimensionalidade. Nenhuma figura plana ou pintura teria esse efeito no aparelho VP8. Além disso, o rosto enxugado, o sangue do sudário de Oviedo na Espanha, é um outro sudário de Jesus em que ele teve um linho que foi enxugado, um pano que enxugou o sangue de Cristo. Então, seu rosto tem informação de que ele foi enxugado do sangue. Aqui tem uma imagem do século XVI, na Pinacoteca de Turim, né, de um pintor representando como Jesus foi envolto no sudário. O rosto sereno de quem perdoou, né, diz que Jesus fala que perdoa os seus algozes. O orifício da lança no peito de Jesus, que penetra nas dimensões exatas. Os músculos costais abalados, é um mistério, que os músculos costais deltoides estão abalados, como se ele tivesse se erguido. A retirada do cadáver de maneira sobrenatural, sem romper as fibras do linho, e as figuras do sangue, que são positivas. Não foi tirado o sangue da pele quando o corpo saiu do sudário e deixou aquela impressão. Isso é um mistério da ressurreição para os cristãos. Como foi feito esta retirada do corpo sem que sequer o sudário, o lençol, tenha sido desamarrado e que as feridas de sangue tenham sido borradas. Soro e sangue na ferida da lança, como diz João, correu água e sangue. A informação de que foi um crucificado único, com as características perfeitas do Evangelho. Portanto, nós temos uma integridade das informações com todo o que os evangelhos descrevem, um horror sofrido, abofetadas, injúrias e hematomas, a flagelação romana detalhada, coroa de espinhos desconhecida para os crucificados, a circulação do sangue, né, dos crucificados. Então, em sã consciência, ninguém pode negar que o sudário todas essas informações, é o sudário do nosso Senhor, Filho de Deus, Salvador, Jesus Cristo. Agora vamos adentrar em detalhe sobre as impressões
dos cientistas e cirurgiões para cada uma dessas informações. Então, o Dr. Barbet, do Hospital São José de Paris, ele fala que nós podemos padecer com Cristo, seguir as pegadas, não é? E ouvir o evangelho mudo do sudário. A oração no horto. Em Lucas, o evangelista nos diz que Jesus passou uma grande agonia. Lucas 22, matidrose. O sangue se mistura ao suor, ele sofreu um abalo moral, medo, terror, e se rompem os capilares subcutâneos e milhões de glândulas sudoríparas, se mistura o suor com coágulos na pele de sangue e torna a pele muito mais sensível para a flagelação que Jesus iria sofrer logo depois. Então, além disso, existe todo borrado de sangue que fica no rosto no momento da agonia do horto. A foto, já falamos da foto de tridimensionalidade também. Continuando, o horror que Jesus passou, o relevo das partes não recobertas com pequenos escorrimentos, parece bastante regular. Então todo o lençol mostra a pele de Jesus, que sofreu horror, terror, dessa hematidrose. Inclusive, num dos milagres de Buenos Aires, eucarísticos, o médico examina aquele pedaço de hóstia, se transformou em sangue, e consegue ver que foi de um homem torturado. Então a tortura, as passou, as informações estão todas aí no sudário. A bofetada que ele levou na casa de Caifás, em João 18, deu uma bofetada com um pau curto cilíndrico de 4 a 5 centímetros de diâmetro, que rompeu a cartilagem, não o osso, pois o osso profeticamente nenhum foi quebrado. Injúrias e maus tratos. Então, Marcos 15 mostra que as informações deste versículo estão em inchaços na parte do rosto, na parte interna do olho, na fratura da cartilagem, na inserção do osso nasal, no sudário. Também nas regiões dos olhos, onde tem aquela característica cicatriz, né? Aquele corte nas sobrancelhas. Jesus foi bofeteado, cuspido, soqueado e sofreu bastonadas. O professor Giovanni Tamburelli, é uma máscara de sangue o rosto de Cristo diante de tanto horror. A flagelação foram 120 golpes, 2 verdugos e 600 feridas que afligiram todo o corpo, exceto a parte do coração. Então aqui nós vemos a flagelo, sinais dos flagelos, o flago romano, típico, deixava essas pontas de osso ou chumbo nas pernas, nos braços, na cabeça, no rosto, nas costas, nos glúteos. Estas são as marcas da cruz que nós vamos analisar depois. E aqui a perfuração da lança no coração, que o evangelista nos diz saiu sangue e água. Continuando nessa parte A e B, nós vamos fazer essa primeira parte A, porque é muito extenso para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos continuar em outras partes, essa quinta parte sobre o estudo do sudário. Então era o flágulo taxilatum, composto de 3 ramais terminados em pequenas bolas de metal ou osso, que eram unidas com arame. Esse objeto não era utilizado na Idade Média, né? Que a gente sempre fala da Idade Média porque aqueles picaretas de Oxford tentaram destruir o sudário com falsas metodologias de carbono 14, falsos exames, né? E exposições capciosas.
mostra que Jesus foi encurvado e foi flagelado, né? Então, a matidrose, sofreu matidrose, que é aquela agonia do sangue saindo pelos poros, e houve a coroação de espinhos. João 19, ele fala que teceram em espinhos uma coroa e puseram sobre a cabeça. Então, esta coroa, ela fez 50 feridas, informações de ferida no sudário, e ela tinha mais ou menos essa forma, de um capacete. E aqui na testa tem uma mancha, uma informação no sudário de uma veia diferente da artéria, o modo de circular o sangue, o que não era conhecido na dita Idade Média dos picaretas de Oxford e seu método fajuto do carbono 14. Pseudociência para destruir o sudário e a sua credibilidade. Então, o número 3 que aparece, essa informação do número 3 aparece na fronte de Jesus, ela é de uma veracidade, os coágulos e as veias, que é impossível ser pintada por alguém, mas foi um homem real crucificado. Havia cruz, a ferida dorsal da cruz, ela aparece em João 19, ele próprio carregava a sua cruz fora da cidade. Então nós já falamos que em outro livro, o Dr. Barbet, cirurgião, no Hospital de São José de Paris, ele nos informa que esta ferida foi a mais dolorida, porque cortou o nervo costal, né? Machucava o nervo costal. É um retângulo de 10 a 9 centímetros, essa ferida das costas levando a cruz. As 3 quedas pela via sacra é uma tradição que não está no Evangelho, mas os católicos encontraram informações de que o joelho estava caído, ferido de queda, com terra, terreno pedregoso, e se encontra também essa informação de quedas, escoriações no nariz, também sujas de terra, confirmando as quedas que Jesus sofreu, porque andava com os outros presos e desequilibrava uns aos outros. Há o enxugamento do rosto de Cristo. Então, a informação de que o rosto de Cristo foi enxugado de sangue, enquanto a nuca foi coberta de sangue pelas feridas que caíam, do sangue que caiu das feridas da coroa de espinho. Então, supõe-se que Jesus foi enxugado, teve o rosto enxugado antes de depositado o seu corpo no linho. Ora, isso aí, eu discordo dessa tradição de Verônica, católica, mas eu concordo com o pano de Oviedo, o sudário de Oviedo, que estava na cabeça de Jesus. E ele, então, tirou o sangue do rosto de Jesus e está lá na cidade de Oviedo, na Espanha, confirmado que foi aquele que enxugou o rosto de Jesus. Bom, aí passamos para a crucificação. As informações sobre a crucificação em João 19 são muito grandes, são numerosas. Então, a mão direita ela foi torturada, né? E o cravo foi pregado e retirado para ser pregado novamente, que não tinha ficado firme, no espaço de Destor. Os pintores nenhum sabiam que era espaço de Destor naquela época da Idade Média. E quando ele ficou sofrendo dores nos punhos, quando foi erguido, ele sofreu essas dores horríveis durante 3 horas no patíbulo, pendurado no estips. Uma dor desmaiante a Jesus, mas ele controlava a sua dor, a sua vida e a sua morte. Ele era dono de tudo que estava acontecendo. Ele morreu de tetania, morte asfixiante, onde a musculatura, a tetania atingiu o diafragma e paralisou a respiração. O perdão, Lucas 23, Jesus mostra e fala que
ele foi torturado, mas ele não perdeu a serenidade, que confirma a informação em Lucas 23, dizendo: Pai, perdoa-lhes o que fazem. E a morte, o brado impossível da morte, em Lucas 23, é informado que Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou com um brado muito forte. Isso era impossível, as vidas, situações, as condições físicas em que ele estava, que ele desse um brado forte, e não apenas uma vez, mas duas vezes, o que causou ao centurião a expressão de que verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque o centurião já tinha participado de milhares de crucificação e nunca ocorreu que um crucificado, na hora da morte, desse um brado tão grande. Então, em Marcos 15 foi registrado esse testemunho do centurião romano. E foi justamente Lucas que percebeu essa contradição. A situação física debilitada, terrível, não poderia alguém dar um brado tão forte como Jesus deu na hora da morte. Fez o centurião em Marcos 15 gritar, espantado, que ele era Jesus, o Filho de Deus. Bom, a lança de Longinos, nós vamos deixar a parte extra, a lança de Longinos, o sepultamento, mais algumas sessões na outra parte desta quinta parte, a parte B. Nós vamos continuar esta gravação. Então, se você crê nesse Jesus, que deu o seu sangue, a sua vida conforme as Escrituras, como Cordeiro de Deus, seu sangue pousou na Arca da Aliança que estava na caverna do Calvário, segundo o irmão Roniati, que a viu, cavou debaixo do Calvário, o seu sangue como o Cordeiro Pascal, caiu sobre a Arca da Aliança e aplacou a ira de Deus e nos trouxe a redenção e salvação da nossa alma. Faça essa oração. Me arrependo, Senhor, de meus pecados e peço que Tu cuides da minha alma e dê a paz em Jesus Cristo, meu Redentor, meu Deus e Senhor, agora e sempre. Amém. Procure uma igreja cristão, batismo, siga nesta paz a sua alma, fuja dessas guerras do diabo, dessas tentações, a cada dia orando. E você, meu irmão, de outra casa de oração, que ouviu esta parte da nova série, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que vos falou, Alf, oferecimento, Ministério Igreja de Jesus, o menor ministério do mundo.